Olá, senhores, olá, senhoras. Chegamos na nossa quarta abordagem sobre a estrutura dos tribunais de contas no Brasil. Nessa abordagem, eu vou falar sobre a figura do relator que existe nos tribunais de contas, que ocupa, então, o terceiro pavimento daquele nosso edifício imaginário chamado Tribunal de Contas. Então, a figura do relator será o nosso ponto central nessa abordagem. Está aí ele aí, tá? Um pouco abaixo aí do Tribunal Pleno e acima aí do Ministério Público de Contas e da Secretaria-Geral de Controle Externo. O relator, então, ele preside todos os processos que ingressam no Tribunal de Contas. De forma similar ao que acontece no Judiciário. No Judiciário nós temos os juízes, os desembargadores, os ministros dos tribunais superiores, que presidem os processos que lá tramitam. Aqui também é a mesma coisa. Então, o relator, ele preside esse processo. Presidir significa dar o impulso processual, fazer autorizações, determinar procedimentos para que então sejam ultimados tanto por parte da SESEX quanto por parte do Ministério Público de Contas, né? E assim, juntos, sanearem o processo que ele preside. Então, qual é a função do relator? Eu vou passar aqui duas figuras que, para mim, falam mais do que 1000 palavras. Imagine, então, essa rua, né, com essa característica. Ela não está muito boa. Existem várias imperfeições na sua estrutura, no seu leito. Vamos ver como é que ela ficou após a pavimentação. Ficou dessa forma. Então, a função do relator é essa. Ele pega um processo cru, que está com imperfeições, está com lacunas, está com dúvidas, e pavimenta esse processo, sinalizando, uniformizando, tapando lacunas, juntando documentos. Enfim, o relator essencialmente retira dúvidas e lacunas de informações no processo. É isso que se chama saneamento processual. É retirar dúvidas e lacunas de informações. Essa é a função primordial do relator. Evidentemente que ele não faz isso sozinho. Ele faz isso ladeado de um lado pela SESEX e de outro lado pelo Ministério Público de Contas. Mas ele é que dá o impulso processual. Então, essas duas figuras, como eu disse, falam mais do que 1000 palavras. Como é que se posiciona juridicamente a figura do relator nos tribunais de contas? Bem, no TCU, nós temos a figura dos ministros e ministros substitutos. Nos TCEs, nós temos as figuras dos conselheiros e conselheiros substitutos. No âmbito do Estado do Amazonas, a Constituição do Estado, no seu artigo 43, parágrafo 3º, faz referência aos conselheiros, que terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, subsídios dos desembargadores. Então, o cargo paralelo ao dos conselheiros são os desembargadores do Tribunal de Justiça. E isso é uma regra geral para todo o Brasil. Já os conselheiros substitutos, que infelizmente a Constituição Federal ainda os nomina de auditores, tem por paralelo o juiz da capital, conforme define aqui o parágrafo único do artigo 44, também da Constituição do Estado do Amazonas. Então, lá no final, ele diz que o auditor, quando em substituição ao conselheiro, terá as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos do titular. Então, nesse momento, ele é equiparado a desembargador, aos desembargadores. E quando, no exercício das demais atribuições do cargo, ele é equiparado a juiz da capital. Então, ele funciona como um juiz de última entrância. Tá? Então, essa é a prerrogativa do conselheiro substituto. Esse termo auditor, na verdade, ele não reflete, conforme eu disse, a função dos conselheiros substitutos, justamente porque os conselheiros substitutos não fazem auditoria. Eles podem até participar de alguma inspeção física,
mas para fins de saneamento processual, a fim de que ele próprio tenha contato direto com a realidade que ele está estudando, né? Mas ele não é um auditor. Auditor em Tribunal de Contas são os servidores públicos que ocupam a função na SESEX, na Secretaria de Controle Externo. Então, o termo mais adequado é conselheiro substituto, tá? Que na verdade são conselheiros substitutos, assim como existem a figura dos desembargadores federais, dos desembargadores do trabalho, que a Constituição também não os nominou dessa forma, mas que com o tempo acabaram incorporando essa nomenclatura. Os auditores do Tribunal de Contas passaram a incorporar a nomenclatura na prática de conselheiros substitutos, porque assim o são, né? Eles presidem o processo juntamente com os conselheiros titulares. Então, essencialmente, é essa a função do relator. Quantos conselheiros substitutos, quantos conselheiros titulares, quantos relatores possuem um Tribunal de Contas? Isso varia de Tribunal de Contas para Tribunal de Contas. Mas nessa variação tem um aspecto que ele é constante, que são o número de conselheiros titulares. Em todos os tribunais de contas do Brasil, nós temos 7 conselheiros titulares, exceto, evidentemente, o Tribunal de Contas da União, que tem 9 ministros. Já em relação aos conselheiros substitutos, isso varia de Tribunal de Contas para Tribunal de Contas, sendo que no TCE Amazonas nós temos 4 conselheiros substitutos. Esse que vos fala é um dos 4. Tá? Então essa é a composição. Como é que isso é formado? Como é que essa composição é formada? Eu vou falar na próxima vídeo para vocês como é que ocorre essa formação. Uma vez que uma parte dos conselheiros titulares são escolhidos pela Assembleia Legislativa, a outra parte são escolhidos pelo governador do estado. E eu vou falar como é que isso se processa no nosso próximo vídeo. Então eu finalizo aqui a nossa aula, espero que você também tenha gostado e já te convido a participar da nossa próxima abordagem, em que eu vou falar sobre a função do Tribunal Pleno, que é a autoridade máxima dentro dos tribunais de contas. Te convido a curtir e se inscrever no nosso canal, me ajudando a compartilhar conhecimento. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até a próxima oportunidade.